confuso, tá? Beleza? Como que a gente faz o diagnóstico? Aí vamos lá nas eumintíases, que é os verminhos lá, certo? A gente precisa de amostras fecais que tenham ovos, larvas, e pode também vermes adultos ou partes de seus segmentos, tá? Então a gente tem que encontrar algum dessas partes. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles depois e vai ficar um pouquinho melhor de entender, tá? O exame macroscópico das fezes pode dar alguma pista do agente, porque cada um desses parasitas tem um tamanho. Eu vou mostrar umas imagens para vocês, mas olhando externamente dá mais ou menos para ter uma noção, tá? E aí vem a grande pergunta: eu devo solicitar exame parasitológico de fezes para todo mundo? Essa é uma boa pergunta. Acho que no Instagram tá dando uma travada aqui, que a conexão tá meio ruim. Certo? Amor, o Instagram tá meio ruim. Tá. Falei com o meu suporte ali, entendeu? Certo, pessoal do Instagram? Desculpa aí, gente, tá meio ruimzinho. Vai lá pro YouTube que dá certo. Então, eu preciso solicitar exame parasitológico para todo mundo? O que vocês acham? Precisamos? Não precisamos? Vocês costumam solicitar exames para todo mundo? Não solicitam? Contem para mim o que vocês têm de conduta, o que vocês costumam fazer, tá? Então, eu preciso pedir para todo mundo? A Luciana falou que ela não pede para todo mundo. Então, o que a gente tem? Eu trouxe basicamente dessa aula inteira, tá, gente? Tem um manual muito legal da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 2020, sobre parasitose intestinal. Então, é bem grande, bem completinho. Então, eu peguei basicamente, a maioria é ele, tá certo? Então, o que ele coloca? Que a eliminação de ovos e larvas, ela é variável. Então, um dia a criança elimina mais, no dia seguinte elimina nenhum. Então, o que acontece? Tem que ter pelo menos 3 amostras coletadas num período de 10 dias. Gente, vocês imaginam coletar fezes de criança, né? Se for ainda uma diarreia na fralda, ainda é mais fácil. Mas e criança que já tem continência e tá no vaso? Já é difícil, certo? Durante 10 dias tem que ter pelo menos 3 amostras. Se for fezes diarreicas, tem que ter pelo menos 10 ml de amostra, ou uma colher de chá grande. Olha que beleza, certo? E elas devem chegar ao laboratório para análise dentro de 1 hora após a coleta. Quem que mora numa cidade um pouco maior que a criança consegue coletar umas fezes em questão de 1 hora, essa família levar essas fezes para serem analisadas para que seja realmente de credibilidade esse exame? Gente, é muito difícil. Fora que, tipo, né, é super meio nojentinho. Certo? Então, não é algo frequente. Mas e agora, mãe? Você falou daquele tanto de germe, aquele tanto de parasita. Como que eu vou imaginar qual que é qual? Calma, que durante essa aula a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas eu entendo que realmente essa coleta de fezes é muito difícil, muito complicado. E aí, se você pegar o manual da SBP, ele traz um monte de outras técnicas aqui que, tipo, gente, não dá, né? A gente pede o parasitológico de fezes, e aí o pessoal do laboratório, eles vão escolher qual que é a técnica que eles têm disponível, se vai centrifugar, o que eles vão fazer, dependendo do que eles visualizarem ali, ok? Então, assim, muito específico para nós, eu acho, assim, vamos dizer, difícil, tá? Não diria perda de tempo, mas, assim, algo bem difícil e fora da realidade para nós, na nossa rotina diária, que é tão corrida, cheio de paciente, tá? Então, você tem também a possibilidade de testes sorológicos. Então, você vai colher o sangue desse paciente, se caso não tiver amostra fecal disponível. E aí você pode fazer ELISA, imunofluorescência indireta, direta, tá? Tem todos vários testes. A desvantagem é que é mais invasiva, você vai ter que colher o sangue do paciente. E esses anticorpos, eles podem persistir, mesmo após o paciente ter sido tratado, e pode haver reação cruzada com outros parasitas. Então, tem essa dificuldade. A vantagem é que para a estrongiloidíase ela tem um diagnóstico muito bom. Então, se tem um paciente suspeitando de estrongiloidíase, eu vou mostrar para vocês como que é o quadro clínico, talvez o teste serológico seja um bom exame para te ajudar. Lembrar que a estrongiloidíase, num paciente imunocompetente, não vai fazer tanta diferença. A gente vai meio que fazer o habitual feijão com arroz. Mas na criança imunossuprimida, com a suspeita de estrongiloidíase, pode ser um quadro catastrófico. Paciente oncológico que usa corticoide, alguma neoplasia aí, certo? Isso aí pode ser catastrófico e aí vale muito a pena a gente ter certeza do diagnóstico, beleza? Certo? Então, opa. Isso também pode fazer pesquisa direta do parasita. Então, a gente não faz lá o swab para COVID, para influenza, que é o teste de PCR, né? Que é a reação em cadeia de polimerase. Você pode fazer nas fezes também, tá? Isso aí ajuda você a achar rápido ovos, porque ele pega um fragmentinho e ele consegue fazer uma multiplicação para você conseguir ver, aumentar isso daí para ver se realmente tem ou se não tem, tá? Bem menos frequente, você vai usar nos pacientes mais graves, internados, né? Que tá difícil o diagnóstico.
para a gente também no dia a dia não fica meio fora, tá? Maísa, hemograma. Hemograma é uma possibilidade. Ela não vai ser específico, tipo, para eu achar o agente etiológico, mas ela é um exame mais possível e mais acessível, certo? Então, o que a gente pode encontrar no hemograma desse paciente? Eosinofilia. Mas lembrar que os eosinófilos, eles vão se aumentar, né? Se aumentar-se, eles vão aumentar se for uma infecção por eumintos. Então, numa giardia, por exemplo, não vai ter eosinofilia, tá? Um dos que mais costumam fazer eosinofilia, até que eu não vou falar para vocês muito, mas é o toxocara, que vem do cachorro, tá? Toxocaríase, eu lembro que eu estava na residência, a gente tinha um paciente com 30% de eosinófilos. A gente até investigou aquelas leucemias eosinofílicas para ele e era toxocaríase, tá bom? Então, lembrar dessa possibilidade dos eosinófilos. E aí a gente vai ter eosinofilia em 47% dos casos de Ascaris, 78% dos casos de tricuríase, 82% de estrongiloide e 60% de ancilóstomo. Então, geralmente são os eumintos e tem uma boa, um aumento aí, pelo menos em metade dos pacientes, ok? Lembrar que também a gente tem que avaliar a série vermelha, hemoglobina, porque vários desses aqui que eu vou mostrar para vocês, eles se fixam ali na mucosa do intestino, eles ficam chupando sangue, né? Então, o paciente ele tem uma expoliação de sangue e, consequentemente, de ferro também. Então, vai fazer anemia, ferropriva, ok? Então, ficar de olho na hemoglobina, certo? Diminui a ferritina, porque também faz queda no estoque de ferro. Tem uma aula completa sobre anemia e sobre interpretação do hemograma na comunidade, tá? Então, essa aula de hemograma da comunidade tá em duas partes. Parte 1, só série vermelha, e parte 2, só série branca. Ficou muito boa. Acho que série branca e plaquetas, tá? Ficou bem legal, ajuda vocês bastante a raciocinar em cima disso, tá bom? Em geral, infestações maciças, né? Não é o paciente que tá lá com um verminho só, uma solitária bem de boa lá, de uns 3 metros, certo? E, geralmente é quando tem bastante, vários parasitas, tá bom? Então, escarro também pode ajudar, certo? Então, você tem aqui, vou mostrar para vocês a síndrome de Loeffler, certo? A gente tem o mnemônico NASA. Então, nesse mnemônico, a gente tem aí os 4 principais eumintos que fazem, que podem fazer a síndrome de Loeffler. Eu vou mostrar para vocês o ciclo, mas ele infecta, o paciente ingere ele, os ovos, né? Ou o cisto, ele se abre, ele infecta ali no intestino, aí ele entra ou pela pele também, ou ali pelo intestino, ele chega até a corrente sanguínea, chega ali aos pulmões, passa pela traqueia, e aí o paciente dá uma tocinha e engole, e ele volta ali para a região do trato gastrointestinal, tá certo? Então ele passa pelo pulmão, meio nojento, né? Certo? E aí, igual essa imagem que vocês estão vendo, essa radiografia dessa criança, essa imagem aqui não é uma sonda, minha galera. Isso aqui é um Ascaris lumbricoide. Eu peguei esse aqui desse artigo, mandei para vocês tem no grupo Telegram esse artigo, tá certo? É uma criança que teve uma obstrução de vias aéreas por Ascaris lumbricoides, tá? 14 meses de idade, olha só, né? Bebezinho. Então, as crianças menorzinhas também é bem menos frequente, mas quando tem, são quadros catastróficos, tá? Então, quais são os 4 NASA que fazem esse ciclo que o germe passa ali da traqueia, da carina ali e volta para o esôfago e intestino? Necator americanos, Ascaris lumbricoides, estrongiloides tercoralis e o ancilomas duodenalis, a gente vai falar sobre eles um pouquinho, beleza? Então lembra do mnemônico NASA, que eles podem fazer a síndrome de Loeffler, e seu paciente pode ter um quadro de pneumonia, você fica na dúvida, não é, e pode até ser o parasita ali que, na hora que ele passa por ali, às vezes ele obstrui algum brônquio, faz um quadro de infecção também, pulmonar, bacteriana, consequentemente, tá bom? Então, isso pode acontecer. Aqui a gente tem um Ascaris lindinho no ultrassom, nadando num estômago. Olha que bonitinho, gente. É de estimação.